E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal Hackeando a História. Se você não me conhece, meu nome é Professor Alex. E se você está chegando aqui agora, já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Hoje nós vamos desenvolver um tema que é bastante pedido pelos nossos seguidores, pelos nossos inscritos, que é Revolução Industrial. Na verdade, vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer um segredo aqui. A Revolução Industrial não acabou, ela continua. Diferente de outras revoluções que a gente vê início, meio e fim, digamos assim, na Revolução Industrial isso não acontece. Nós ainda estamos vivenciando a Revolução Industrial. De modo didático, nós a dividimos em alguns períodos ou algumas fases, alguns momentos, especialmente em três. Alguns já propõem uma quarta Revolução Industrial, mas teoricamente a gente divide ela em três grandes períodos. A primeira fase, que nós vamos estudar hoje, a segunda revolução industrial e a terceira. A segunda seria a emergência dos motores a combustão interna, diesel, essas coisas. E a terceira seria o uso massivo da tecnologia da comunicação. Então, mais à frente a gente pode fazer outros vídeos detalhando cada um desses outros momentos. Agora, nós vamos ficar com a primeira revolução industrial depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, estamos aqui nesse novo formato, nesse é um dos, acho que é o segundo vídeo que a gente grava nesse formato. Fez algum sucesso, né? Muitas pessoas me procuraram dizendo que ficou show, que ficou bom. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, procura lá. Eu criei um canal agora exclusivo para falar com vocês no Instagram. É o canal Hackeando a História. Então chega lá, dá um busca na pesquisa e você já vai encontrar. Se não encontrar, se você estiver vendo no celular, na descrição do vídeo eu coloquei o link. Se você estiver vendo no computador, enfim, também está na descrição. Mas dentro do canal tem lá no banner, na abertura do canal, um botão que você pode clicar com o ícone do Instagram e nos seguir lá também, tá bom? Deixa eu colocar aqui o PowerPoint para que eu visualize, que vocês estão vendo. E agora a gente pode falar da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Na aula de hoje nós vamos ver o quê? Vamos saber o que foi a Revolução Industrial, vamos saber por que começou na Inglaterra, a Inglaterra pioneira na Revolução Industrial, o uso das máquinas e as relações de trabalho e sociais que se estabeleceram a partir da Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? Como a gente pode conceituar a Revolução Industrial? Bem, primeiramente a gente pode já evocar aquilo que dissemos na abertura desse vídeo. A Revolução Industrial, ela é constante, ela é contínua. Agora, não vamos confundir a Revolução Industrial com atualizações ou melhoramentos tecnológicos. Isso sempre existiu, desde a Idade da Pedra, quando a gente usava duas pedras para fazer fogo ou fazer instrumentos de caça, até os dias de hoje que eu estou me comunicando com vocês por meio de uma máquina, né, usando a internet. Então, melhoramentos tecnológicos eles sempre existiram. Agora, o que é que fez isso mudar? Ora, é o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, houve uma grande transformação na forma de vida. E a gente pode começar trazendo aqui um texto do historiador britânico clássico Eric Hobsbawm, que no livro A Era das Revoluções, eu estou com ele aqui do meu ladinho, posso até mostrar para vocês. A Era, não sei se vai estar focando, acho que pegou. A Era das Revoluções, é, na página 60, é isso mesmo, eu coloquei ali no PowerPoint, parafraseando Hobsbawm, ele diz o seguinte, que em nenhum aspecto, aliás, a Revolução Industrial, ela pode ser vista como uma coisa menor. Para ele, é o maior acontecimento desde da pré-história, desde a invenção da agricultura, da escrita, desde a Revolução Neolítica, digamos assim.
é o maior acontecimento da história em todos os aspectos. E eu concordo com Hobsbawm. A Revolução Industrial modificou todas as nossas formas de nos relacionar, seja com a natureza, seja com o tempo, seja uns com os outros. Em todos os aspectos, a Revolução Industrial do século XVIII modificou profundamente as relações humanas. Então, nós tivemos uma revolução. Eu coloquei aqui um quadrinho resumo para nós. Na técnica e na tecnologia, ou seja, a forma, a técnica, como fabricávamos as coisas, e a tecnologia, ou seja, as ferramentas que utilizávamos para essa fabricação. Isso mudou completamente. A gente sai daquela manufatura e entra agora para um uso cada vez maior do uso de máquinas. Eita, desculpa, avancei sem querer. Uma revolução demográfica. O número de pessoas aumentou muito, o número, a taxa de natalidade e a vida das pessoas aumentou bastante. E também uma revolução urbana. A população deixa de ser, em sua maioria, uma população de campo, que vive no meio rural, e passa a ocupar as cidades. A revolução urbana. Para você ter uma ideia, por volta de 1750, que é quando tradicionalmente a gente coloca o início da Revolução Industrial, a segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, que é onde começa a Revolução Industrial, cerca de 23% da população viveu em cidades. 23%. Em 1850, 100 anos após o início dessas transformações, e agora a humanidade conseguindo perceber que isso foi revolucionário, essas mudanças que nós vamos estudar hoje, ela em Londres, né, na Inglaterra, aliás, 55% da população inglesa morava em grandes cidades. Liverpool, Manchester, Bristol, Londres, 55%. Então veja que em 100 anos quase que dobra. Então isso é um impacto muito grande. É também uma revolução agrícola, ou seja, uma oferta maior de alimento, de comida, e por mudanças simples, rotação quadrienal, uso de adubação e uma série de outras mudanças simples fez com que o campo pudesse produzir mais alimentos com a mesma área de cultivo e a mesma quantidade de praticamente de pessoas trabalhando. Então você tem um aumento da produtividade. Se tem mais comida, as pessoas vão ter mais filhos, viver melhor. Então isso acontece. A revolução comercial, comércio se mundializa ainda mais a partir do século XVIII. Há um grande crescimento das relações comerciais da Europa com a África, com a América, com a Ásia. Há uma grande mundialização da economia. É uma revolução nos transportes e podemos botar aqui também no meio de comunicação. As ferrovias, que inicialmente estão restritas à atividade mineradora, do carvão, sobretudo, se expande. Os homens começam a pensar a humanidade, né? Os homens não, a humanidade. Pá, e se a gente usar isso para transportar de um lugar para o outro pessoas, cartas, mercadorias? As ferrovias vão ter um crescimento enorme com a Revolução Industrial. Isso vai acelerar a comunicação, isso vai acelerar os transportes. E uma revolução social. A gente não pode esquecer que é fruto da Revolução Industrial a classe trabalhadora operária, aqueles que trabalham em fábricas, o famoso proletariado, né, como batizou o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles são originários disso, desse período, dessas transformações. E a própria consolidação da burguesia comercial e a burguesia agora industrial. Então, há novos atores sociais barra políticos que vão emergir nas transformações da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. Pois bem, então agora a gente já deu para entender o que foi a Revolução Industrial, uma grande transformação em vários aspectos da sociedade humana. Começa na Inglaterra e se expande pela Europa, América, África e Ásia. Então, por que começa na Inglaterra? O que é que acontece de diferente para começar na Inglaterra? Por que não começou por Portugal? Por que não começou pelo Brasil? Aí deixa eu voltar aqui que eu quero falar com vocês, com a câmera aberta. Gente, o Brasil ele foi
começa a ser ocupado por europeus a partir de 1500, grosso modo, né? E aqui há um processo de dominação. E se instala a economia da cana-de-açúcar. Gente, eu posso dizer para você sem medo, o Brasil era moderno no sentido de uso de máquinas e tal, muito antes da Europa. Muito antes da Europa. A economia canavieira, a economia do açúcar, ela é uma economia, ela é uma produção em larga escala. Coisa que está não muito claro na Europa desse mesmo período. Então você tem uma economia em larga escala. Você tem uma mão de obra escravizada com a ideia de potencializar os lucros, diminuindo os custos de produção. Você tem um maciço uso de máquinas. Um moinho de açúcar é uma máquina. Ora usada pela força do homem, o braço dos escravizados, ora por bois ou por água, enfim, era uma indústria moderna. E por que não começou aqui? Muitas vezes a gente diz assim, as máquinas fizeram a Revolução Industrial. Cara, isso é um erro enorme. Máquina não faz nada. A máquina faz aquilo que a gente manda ela fazer. Mas aqui eu estou adiantando coisas, né? Deixa esse debate mais para frente, mas eu já vou colocando uma pulguinha aí. Se você na escola ouvir assim, as máquinas fizeram. Não, 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 não. As máquinas não. O homem, a humanidade. Certo? Nós. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Ah, então vamos lá. Por que na Inglaterra? Primeiro, a Inglaterra tem uma ligação histórica com manufatura têxteis. Desde a Idade Média há uma grande produção lanífera, ou seja, de lã, a partir das ovelhas. Com o passar do tempo, essa expertise do trabalho da lã, digamos assim, vai passar para o algodão. Por quê? Por conta da fibra. A fibra da lã é uma fibra animal, ou seja, é cabelo, fibra animal. E isso é pelo, né? Ela tem pouca resistência. Então eu não consigo puxar tanto na hora de fazer um fio. Diferente da fibra vegetal. Além disso, tem uma elasticidade econômica maior. Professor, o que é isso, elasticidade econômica? É a capacidade que eu tenho de, em pouco tempo, aumentar a minha produção e a minha produtividade. Como é que eu aumento a produção de lã? Comprando mais ovelhas ou fazendo o rebanho crescer. E o rebanho cresce por meio da reprodução. Então leva um tempo para a mamãe ovelha ficar grávida, ter o filhinho, ele crescer e ser tosado. Com algodão eu não tenho esse problema. É só eu aumentar a área de cultivo. E aumentar, no caso americano, né? Americano que eu falo é da América, continente americano. Aumentar também a minha mão de obra escravizada. Comprar mais escravizados africanos e trazê-los para trabalhar no, na produção do algodoeira. Então veja que o algodão ele acaba sendo a melhor opção para a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial é, antes de tudo, têxtil. É o aumento da fabricação de tecidos e tecidos em algodão. Outra grande característica da Inglaterra que faz com que ela saia na frente de todo mundo é a grande oferta de matérias-primas. Então nós temos na Inglaterra uma grande abundância de carvão mineral e do algodão. Não na Inglaterra. Esse algodão vem das Américas, sobretudo dos Estados Unidos, a partir de 1790. Isso vai fazer com que cresça junto com ela a indústria escravagista. O tráfico de escravos vai crescer. E aí cidades como Liverpool, Bristol, vão aumentar muito a sua produção industrial e vão ser líderes no tráfico de escravizados para abastecer a América de mão de obra. E na Inglaterra a gente tem, no norte da Inglaterra, essas reservas de carvão mineral e esse algodão vindo dos Estados Unidos da América, sobretudo dos Estados Unidos, mas não só dela, tá? Mais à frente, né, a partir do início do século XX, século XIX, vai vir aqui da América Portuguesa, por exemplo, do Brasil, Maranhão, Pernambuco, vai ser Pernambuco e Maranhão grandes exportadores de algodão também. E
o controle de zonas imperiais. E aqui eu estou me referindo exclusivamente e especificamente à Índia e China, que antes eram as grandes produtoras de algodão. A gente comprava o algodão deles para trocar por escravizados africanos. Agora isso não acontece mais. Desde a Revolução Inglesa, lá no século XVII, a Inglaterra foi criando leis que, vez por outra, barrava a compra dos tecidos indianos, de algodão, sobretudo, que era chamado de chita. Você já deve ter ouvido falar, acho que até sua avó chama qualquer tecido de algodão de chita. Então, esses tecidos eram proibidos, por exemplo, de serem adquiridos na Inglaterra. O Oliver Cromwell decreta aqueles atos de navegação que proibiam a importação desses tecidos e eles só poderiam chegar em navios ingleses. Então, para que isso? Para estimular a indústria de tecido inglesa. E dá certo. Esse controle faz com que haja sempre uma grande demanda por tecidos, porque a Índia e a China, que antes eram exportadoras, pela dominação colonial, que vai se inserir no contexto do imperialismo, a gente vai produzir outro vídeo sobre isso, agora vão ser desindustrializadas pela Inglaterra e vão passar a comprar os tecidos que antes elas importavam. Então isso vai trazer para a Inglaterra uma maior procura pelos tecidos que ela fabricava, comprava algodão cru, transformava isso em tecido. Isso vai gerar mais empregos nas cidades, fazendo com que a população venha para as cidades em busca de emprego e vai aumentar o salário dos trabalhadores. Agora veja, não é um aumento assim, ó, nossa, ficaram super ricos os trabalhadores. Não. Eles vão ganhar mais, mas isso não quer dizer que eles ganham bem. Beleza? Vão ganhar mais, não quer dizer que eles ganham bem. Pois bem, resumindo, havia uma crescente demanda na Inglaterra, havia uma grande oferta de matérias-primas, algodão e carvão mineral, algodão para abastecer e o carvão mineral para ser a combustível. Né? O alto custo da mão de obra, o que incentivou o uso de máquinas para substituir esse trabalhador caro por máquinas que eram relativamente baratas, a sua implantação, baixar o custo de produção para aumentar os lucros e a alta lucratividade. Alta lucratividade. Você tem um baixo investimento e um alto retorno. Então, esses fatores reunidos faz com que a Inglaterra seja pioneira, saia na frente de outros países europeus e americanos. O uso das máquinas, como a gente estava falando anteriormente, né? A máquina ela não faz. Então, é um engano. Né? É um engano pensar que a máquina faz a revolução industrial. Quem faz a revolução industrial somos nós, a humanidade. Beleza? Essas máquinas iniciais, elas eram super simples. Foram máquinas criadas para resolver problemas ali imediatos. Não foi assim, um cientista sentou na cadeira e disse, agora eu vou fazer uma máquina que vai fazer fios imediatamente. Ou vai pegar a lã e transformá-las em grandes novelos. Não. Foi feito para resolver os problemas imediatos das manufaturas. Então, muitas vezes, os primeiros inventores, né, que inventaram lá a Spring Jane, a lançadeira, não se preocupem em decorar esses nomes, tá? Isso aí não é foco dos vestibulares e também não é foco nosso. O foco nosso é entender o processo, beleza? Então, essas máquinas, inicialmente, eram máquinas de fazer fios. Então, houve um grande aumento da quantidade de fios na Inglaterra. Portanto, os tecelões tinham era uma mão de obra muito valorizada, porque a máquina fazia o fio e o tecelão manualmente fazia o tecido. Então isso fez com que os salários deles aumentassem, com que eles tivessem maiores salários, mas como eu disse anteriormente, isso não quer dizer grandes salários. Mas isso muda depois de 1850. Na verdade, ali já no início de 1800 já muda bastante. Mas a partir de 1850 muda drasticamente. Opa, voltei, errei. Para frente é que se anda. E aí a gente tem a primeira grande máquina assim, que muda completamente, é a Power Loom. Então a gente tem as fiandeiras, que são as máquinas de fazer fios, que aumentou o salário dos tecelões porque
havia muito fio para afiar e pouca gente para fazer tecido. Cria-se a Power Loom por volta de 1880, que é a máquina de fazer tecido. E isso faz com que haja uma demissão em massa na Inglaterra e uma diminuição dos salários, porque agora eu tenho uma máquina que fazia o trabalho de vários operários por um custo bem menor. Então eu não preciso mais ter 30 operários, 20 tecelões. Só preciso ter, sei lá, um, dois. Então veja que isso diminui muito a necessidade deles. E aqui eu coloquei uma imagem da Power Loom. Isso já é uma máquina de 1890, já tem outras coisas associadas. Mas você percebe que é só recarregar a máquina com o fio. Então, e o resto ela faz só. A referência. Outra grande inovação dessa primeira revolução industrial é a máquina a vapor, né, ou o motor a vapor. Isso muda completamente muita coisa. Inicialmente, as máquinas a vapor elas foram pensadas para drenar as minas de carvão. Você tinha que aprofundar muito, né, e dava água às vezes, ou até para a retirada do minério você usa bastante. Então isso fez com que fosse pensada uma máquina que puxasse essa água. E aí cria-se uma máquina, um motor a vapor. E aí, se dentro desse mesmo contexto, pensou, por que a gente não usa para levar o carvão de um ponto A para o ponto B? E aí se criou o início da locomotiva, a que a gente chama de Maria Fumaça, né? O trem. A gente bota isso em cima de um trilho e arrasta. E depois pensou, por que a gente não cria um motor que a gente não precise da água? Que esses poços, né, essas minas ficavam próximos de rios, que era a força do rio, a força da correnteza que movia essa máquina. E depois, por que a gente não pensa de uma maneira de não usar mais a água e usar o próprio carvão? E aí vem o motor a vapor, a máquina a vapor, a locomotiva, as ferrovias. E todas as transformações que se acarretam dessa. Então veja que o início da Revolução Industrial, os aprimoramentos técnicos e tecnológicos, eles vinham para resolver um problema que a manufatura tinha. Poxa, como é que eu posso acelerar a produção de tecido? Como é que eu posso acelerar a produção de fios? Como é que eu posso acelerar a escavação do carvão mineral? Como é que eu posso ser mais rápido no transporte? Então, tudo veio para resolver problemas imediatos. A partir de 1850, não. Aí o uso da ciência, o pensamento científico já toma conta, já toma o espaço dessa parte. Né? E eu coloquei para vocês uma imagem com várias imagens das locomotivas. As relações de trabalho, o nosso último tópico, que o vídeo já está ficando bem extenso, mudaram completamente. As condições de trabalho dos operários eram péssimas. Mal iluminado, lugares apertados, muito quente, né, você está ali com máquina a vapor, vapor esquenta. Então eram apertados, quentes, mal iluminados, sem muito tempo de intervalo, jornadas de trabalho extensas, 16 horas de trabalho, 14 a 16 horas. Então havia um problema muito grande. Depois nós vamos gravar um vídeo só sobre esse tema, só sobre as relações de trabalho e como isso foi mudando ao longo do tempo, né? Greves e formação sindical, aqui a gente vai dar um apanhado geral. Então os trabalhadores se organizaram de três maneiras. As duas primeiras foram os luditas, que inocentemente muitas pessoas associam os luditas apenas a quebrar máquina porque a máquina gerava desemprego. Isso é uma leitura muito superficial. De onde vem esse nome luditas? Provavelmente de uma pessoa, ninguém sabe se é verdadeiro ou não, chamada Ned Ludd. Os trabalhadores, eles não se chamavam pelo nome, eles se chamavam pelo apelido, Ludd, General Ludd. Então assim ficava difícil de saber de quem você está falando, e eles usavam máscaras. Entravam nas fábricas à noite e quebravam as máquinas. A primeira leitura é essa que eu te falei, inocente. Eles quebram a máquina porque estão culpando a máquina pelo desemprego. Uma outra maneira da gente ler, que eu coloquei aí no slide,
é uma ação para a manutenção dos empregos. Como assim, professor? Além das greves, das reivindicações trabalhistas por direitos e tudo mais, diz o seguinte: vamos imaginar a condição do trabalhador. Ah, não vai aumentar o salário? Não vai colocar um salário mínimo? Não vai diminuir a jornada? Tá bom, ele vai lá e quebra a máquina. Não fez, ele vai lá e quebra de novo. Entende? Então, era uma espécie de barganha. Eu quebro a máquina para você fazer o que eu quero. Se você não faz o que eu quero, eu quebro a máquina. Ou seja, eu te dou prejuízo. Ele não está culpando a máquina. Ele sabe quem é o culpado pelo desemprego dele. É o dono da fábrica. Então, para que o dono da fábrica seja prejudicado, ele vai lá e destrói a máquina. Ele vai lá e quebra as máquinas. Veja, uma ideia bem diferente da que muitos livros didáticos trazem. Parece que ele é um inocente que vai lá, quebra a máquina, não sabe quem é o verdadeiro malvado. Eita, que não, parece que não vai sair. O malvado da história. Né? O movimento cartista, que é uma organização que pede, entre muitas coisas, direitos políticos, que só pela representação política os trabalhadores conseguiriam implementar leis que os favorecessem. Então eles pedem voto universal masculino, que o voto fosse secreto, que não houvesse a exigência de que para ser político, para fazer parte do parlamento, deveria ter propriedade. Lembra que nesse período, final de 18 e início de 19, a burguesia ainda não tomou conta do parlamento. O parlamento ele é aristocrático. Então, são medidas para impedir que a burguesia e a população, em geral, assumisse cargos públicos e reivindicasse direitos. Pagamento de salário, porque imagina você, um trabalhador, não tem dinheiro nem para se manter direito, porque o salário é baixo, diminui ainda mais por conta do uso das máquinas. Agora você tem que abrir mão desse salário para ser político. E como é que você sobrevive? Então, um pagamento, entre outros fatores. Aqui eu coloquei apenas alguns. E o terceiro e último ponto são as trade unions, ou seja, os proto-sindicatos. Essa associação ela se inicia com o enfraquecimento do movimento cartista, e aí, que é mais ou menos 1820, e aí se passa para as trade unions, a partir de 1850, e há uma grande inserção do pensamento anarquista e comunista dentro desse sindicato. Tanto é que muitos são conhecidos como anarcossindicatos. Então começa essa organização dos trabalhadores dentro das ideias do século XIX, né, que nós em outro vídeo vamos aprofundar isso, e se forma aí o que viria a ser anos depois os sindicatos. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Bem, a aula de hoje ficou bem grande, né? Acho que já vai ali quase meia hora de vídeo. Um vídeo longo, mas o assunto é longo, é extenso. A primeira revolução, a gente abarcou aí vários temas da Revolução Industrial. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui do lado, ou aqui, eu estou deixando outras sugestões para você não sair desse vídeo, não sair do nosso canal e continuar assistindo. Tchau e até semana que vem.